E a lição de domingo tem como título Um Guia para a Jornada, o Pastor. E começa aqui com um trechinho do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí, agora, a lição traz um relato aqui, para contextualizar essa questão do pastor. Olha só. Algumas crianças foram convidadas a fazer um desenho de Deus. Sem exceção, cada uma fez um desenho que continha um coração em algum lugar. Quando questionadas sobre isso, declararam unanimemente que Deus é amor. Simples assim. É fácil ter uma boa opinião sobre Deus e seus propósitos quando tudo está bem. Mas, à medida que envelhecemos e a vida se torna mais difícil, com frequência nossa visão de Deus muda. Ele não muda, é claro, mas nós mudamos. Perceba aí o que está escrito em Hebreus capítulo 13, verso 8 e Tiago capítulo 1, verso 17. Hebreus 13, verso 8 diz o seguinte para nós: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E Tiago 1, 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Esses textos são muito importantes para nós, querido irmão, querida irmã, para que nós entendamos que Deus não muda. E a lição continua dizendo o seguinte: por causa do estilo de vida pastoril das pessoas nos tempos do Antigo Testamento, o Salmo 23 usa a imagem de um pastor para descrever a maneira pela qual Deus cuida de nós. Esse símbolo é usado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É uma imagem maravilhosa e imutável. Antes de irmos ao Salmo 23, examinemos como diferentes escritores da Bíblia entendiam a obra e o caráter do pastor. E aí vem uma primeira sequência de textos aqui, e uma pergunta: o que aprendemos sobre o pastor nos versos a seguir? O primeiro deles está em Jeremias, capítulo 23, versos 3 e 4. Abra aí na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 23, versos 3 e 4, onde está escrito o seguinte: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. E agora, o próximo texto que nós vamos ler está em Ezequiel, capítulo 34, verso 12, que diz o seguinte para nós: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Conseguem ver aqui como Deus nos busca, mesmo quando estamos dispersos, passando pelos dias difíceis? Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ler aqui João capítulo 10, versos 14 ao 16. Uma fala de Jesus muito conhecida. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Que texto maravilhoso! Como Cristo, ele se identifica como esse pastor que conduz as suas ovelhas, e ele está o quê? Dizendo que tem ovelhas que estão fora do aprisco e que ele vai conduzi-las, e elas ouvirão a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Que lindo, não é?
O último texto que nós vamos ler aqui dessa sequência está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 25, que diz o seguinte para nós. Eu vou ler a partir do verso 24, tá bom? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu consigo enxergar que esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e também no verso 25, já é um cumprimento dessa profecia aqui que Jesus falou em João capítulo 10, que nós lemos anteriormente. Você enxerga assim também? Pessoas ouvindo falar de Jesus e se reunindo aí ao seu rebanho, sendo buscadas, sendo conduzidas ao aprisco, ovelhas perdidas, desgarradas, mas que Jesus encontra e que ele traz de volta para si. Agora, nós vamos ler o Salmo 23. Tem uma outra perguntinha aqui da lição, não é? E o Salmo 23 ele é um texto-chave para nós aí nessa semana. Então vamos ler aqui o Salmo 23 e vamos ver o que o pastor faz para cuidar de suas ovelhas. Bom, abra aí, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua Bíblia em Salmos capítulo 23. Eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, esse salmo, ele é maravilhoso. Que vocês possam ler, reler, meditar em tudo o que tem sido falado aqui. E a lição finaliza com uma pergunta: o que significa saber que existe alguém cuidando de você? E aqui o alguém está com letra maiúscula. O que significa saber que Deus cuida de você, que Jesus cuida de você? Como usar essa ilustração para encorajar alguém cuja imagem de Deus foi obscurecida por suas próprias lutas? Como a lição disse, quando nós vamos avançando pelo caminho da vida, quando passamos por sofrimentos, por questões que não conseguimos explicar, e infelizmente a nossa visão de Deus vai mudando, a nossa visão sobre o caráter de Deus, sobre o cuidado de Deus vai mudando, como que a gente pode voltar aqui, ler esses textos e oferecer algum tipo de esperança para essas pessoas? Bom, que vocês possam refletir, porque tem muita gente, querido irmão, querida irmã, que deixou de acreditar em Deus por conta do sofrimento. Que nós possamos estudar essa lição juntos e aprender para confortar essas pessoas também, para ser uma luz para elas, para ser um instrumento de Deus para trazer essas pessoas de volta para o aprisco. Um grande abraço e agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.